Rapaziada, vamos ver aqui o Planeta Novo novamente, né? Continuar aqui os episódios que a gente estava assistindo, as atualizações aqui. Então, nós estamos no episódio 6. Aqui no agora Vítimas de Epstein no Brasil, atualizações do episódio 6. Vamos ver aqui, rapaziadinha. Ai. Tela cheia. O mundo está em choque com a divulgação de mais de 2 milhões de páginas de documentos do caso Epstein. E agora descobrimos cada vez mais o quão envolvido ele era com o nosso país, o Brasil. Além de ter passado anos com um funcionário brasileiro trabalhando diretamente na captação de garotas por aqui, Epstein também já negociou a compra de uma agência brasileira para ter acesso diretamente ao recrutamento de ainda mais vítimas. No vídeo de hoje, então, vamos falar sobre a atuação de Epstein no Brasil. Meu Deus. O bagulho só vai piorando, rapaziada. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruno Fabio, esse aqui é o Planeta Novo e se você ainda não é inscrito no canal, vai se inscrever agora e deixar o seu like para ajudar a gente. No vídeo de hoje, a gente vai trazer mais um capítulo da série do Jeffrey Epstein e hoje eu estou aqui com o Lucas Seca por trás das câmeras e eu quero saber qual que vai ser a meta de likes. Salve, bonitinhos e bonitinhas que estão assistindo Salve, o vídeo. Fofos e fofinhas. Fofinhos demais, almoçando e jantando. Fofos e fofinhas. A meta de likes, mano, se Deus quiser aumentou aí, né, que nós pedimos no último vídeo. É. Então, 16 mil likes. Já Mano, joguei você é pra o cara mais prolixo que tem pra falar, viado. Como Caraca. A meta Pô, é que eu de like. eu penso muito, tá ligado? Hoje, chefe. Eu penso num cara que pensa, mano. 16 mil likes então pra esse vídeo de hoje. E bom, a gente vai falar sobre o envolvimento do Epstein aqui no Brasil, né? Porque o cara é lá da gringa, tem um monte de gente da gringa envolvida, mas também aconteceram coisas por aqui. E a gente vai falar, por exemplo, sobre quando ele tentou a compra de uma agência no Brasil. Em outubro de 2016, Epstein demonstrou interesse em comprar uma agência por aqui com o objetivo de ter acesso a garotas. Em e-mails, uma sociedade do Epstein chamada Ramsey enviou a ele um relatório sobre 3 agências brasileiras com potencial ali de venda, né? Ele fala da agência Elite, que queria fazer um concurso e precisaria de 250 mil dólares para isso. Esse concurso envolveria entre 30 e 40 cidades diferentes aqui do Brasil. Começaria com cerca de 200 mil meninas e iria diminuindo até chegar nas melhores. E tem a seguinte frase: isso implicaria em ter acesso a todas as garotas e você poderia decidir o que fazer com elas. Diz também que o Epstein poderia levar essas garotas para qualquer lugar dos Estados Unidos, Paris ou Caribe, que é o lugar que ele tinha casas, né? Então ele teria um acesso, gente, de 200 mil dados. Vocês já ouviram falar que hoje em dia o negócio mais caro que tem no mundo é dado? Já ouviu falar isso aí? Você vai, por exemplo, num lugar, num café, e aí tem Wi-Fi. Só que para você poder entrar no Wi-Fi, você tem que se cadastrar. Aí você usa o seu Facebook, vai lá rapidinho, se cadastra, né? Tipo, ó, conectado com o Facebook? Conectar com o Facebook. Pronto, entrou. Não levou nem 30 segundos, você tá conectado online. Com isso, você passou os seus dados para esse lugar. Esse lugar agora tem o seu e-mail, por exemplo. Esse lugar no Facebook pode ter a sua idade, pode ter o sexo que você tem, pode ter o lugar que você mora. Então, a gente vai saber nessa cafeteria qual o público que mais passa por aqui. Por que mais pessoas desse tipo estão passando por aqui? O local que tem acesso a esses dados pode fazer esse levantamento. E aí você pode vender melhor. Ah, o meu público então é mais masculino, jovem, porque aqui perto tem um lugar que o pessoal joga bola, então eu passo por aqui e tomo um café depois. É isso? Beleza, então vamos conversar com esse público. Então, os dados são a parte mais, né, preciosa que tem. E ele ia ter 200 mil dados. Foda-se a seletiva que ele estava fazendo, tá ligado? Até porque era um acobertamento para a menina fazer algum trabalho de modelo, mas no final ir lá e se deitar com ele, certo? Para ele poder abusar de alguma menina. Não só e além com disso, ele. ele ia ter contado de 200 mil de uma vez só. É tipo assim, algo inacreditável. 200 mil meninas do Brasil que iam estar na mão de um cara desse, pô. Absurdo, pô. E ali ele continua falando sobre outras possibilidades de agência que ele poderia comprar, além da Elite, que é essa. Como, por exemplo, a Ford Models, dizendo o seguinte: há muitas oportunidades para conhecer modelos, mas acredito que não o mesmo acesso direto do concurso, onde as garotas são majoritariamente caipiras sem experiência. Falando, né, do caso da Elite. Ou seja, ele ofereceu a Ford, mas falou, a Elite ainda melhor. O Epstein, então, respondeu com um pedido para que um acordo de confidencialidade
fosse assinado com a agência Ford Models, ele escolheu a segunda, e que ele obtivesse os números da empresa para poder dar início à negociação. Ou seja, vamos fazer um contrato onde tudo tem que ficar em segredo, certo? E depois a gente faz o contrato do que a gente vai de fato negociar. Imagina o medo do cara. E então o contato do Epstein responde que a Ford estaria preparando o documento. Ou seja, rolando a negociação. Sobre isso, em entrevista à Globo, o CEO da Ford Models, o Décio Ribeiro, disse que não se lembra dessa negociação. Tipo assim, Pô, é absurdo, né? pode Não falar, lembro o quê, a pô. gente consegue, depois de um tempo, né, cobrindo situações como essa, a gente começa a perceber coisas em detalhes. O Ronaldinho, quando ele foi chamado pra depor, o negócio lá das cripto, não sei do que, ele falou várias vezes que não lembrava. O Justin Bieber, quando ele foi pego uma vez na Austrália, o juiz ficava perguntando pra ele, ficava falando, não me lembro. Porque você não tá falando que não fez. Então você não tá mentindo. Só não se lembra. Não me lembro. Esse não me lembro bem, é de advogado. É bem aberto, né? É de advogado, sabe? Ah, sim. O que eu respondo pra Globo? Eu vou ter que falar com a Globo. A Globo bateu aqui e ou vai sair a matéria falando que eu não quis falar, ou vai sair a matéria com o meu posicionamento. Vou falar o mais próximo de não aconteceu. O que é? Não me lembro, né? Ele diz que não se lembra dessa negociação, que a agência nunca esteve à venda e que não tem nenhuma relação com o Epstein. Aqui ele se posiciona. Não tem nenhuma relação. Se aparecer uma fotinha, por exemplo, fudeu. Aí ele fala o seguinte, Tem eu isso, posso ter feito uma reunião, como faço muitas, mas eu lembraria se alguém quisesse comprar a minha empresa. A Ford nunca esteve à venda e não tem nenhuma relação com Jeffrey Epstein. Fico chateado e enojado de ver a marca, que faz 80 anos, citada por quem tem interesses escusos. Complicado, né? Não confiei muito nessa... É foda, tá? Que eu não sei também, porque querendo ou não, o que o cara tá falando é o seguinte, eu fui pra cá, eu vim pro Brasil e tô vendo quais empresas que dá pra gente comprar e transformar o sentido da empresa. O sentido da empresa não necessariamente naquela época era se envolver com, sabe, tipo, uma pirâmide que levava crianças pra serem exploradas sexualmente, não era isso. Não sei se nas negociações ficava clara a intenção de, tipo, a gente Não, tá eu acho que comprando a fica. empresa pra... Eu acho que a partir daí fica. Eu acho que a grande... Fala. eu acho que a grande mudança é quando o Epstein vai investir na empresa, tá ligado? Se esse contrato, que teoricamente estaria sendo feito segundo os e-mails, se ele foi feito na época, já tinha assunto suficiente pra saber, já tinha a condenação do Epstein, já tinha como desconfiar. O com cara que tá nesse certeza. meio, ele sabe o que acontece nesse meio. Que foi certo? 2016 É comum isso. ter gente ali andando no meio da moda querendo captar pessoas só pra isso mesmo, pra esse fim sexual. Então, tipo assim, cara, eu acho que teria como saber. O que ele vai provar agora é se teve esse documento ou não. Mas como a gente falou, tem desdobramento do Brasil. Não é que vai passar batido por aqui, não. E esse cara que é muito importante pra essa história, que é o que fez a ponte aqui no Brasil, né? É o Ramsey Elkroy. Ele é músico e produtor e um dos fundadores do coletivo Monotronic, que já foi identificado como olheiro e recrutador de modelos pro Epstein. Então ele já foi identificado assim pela polícia, oficialmente ele já é isso. Na nova leva de arquivos, o nome dele aparece 2.267 vezes. Bastante. Na grande maioria das vezes, estão falando dele em algum encontro com mulheres. Em algumas, ele envia algumas fotos de modelos de biquíni pro Epstein, falando: o que você acha? Maneiro? Gostou? Não sei o que, como se tivesse, tem acesso a essa pessoa aqui. Em 2010, por exemplo, ele enviou 6 imagens ao empresário, falando o seguinte: essa é Juliana, uma garota brasileira de 21 anos que eu vou levar para Nova York amanhã. Muito sexy, pele incrível. Você estará na cidade segunda, terça ou quarta? Oferecendo a garota como um produto. E os documentos também apontam que pelo menos 4 jovens brasileiras, entre elas adolescentes, teriam sido levadas até ele durante uma festa nos Estados Unidos. E quem teria levado seria o Ramsey. Tanto é que essa leva de pessoas do Brasil para os Estados Unidos foi ficando cada vez mais comum, que o cara já tinha contatos para poder emitir visto. Quem bancava o visto era o Epstein, o dinheiro saía da conta dele, ia para a conta do Ramsey, que pagava então o serviço. E eles estavam querendo fazer um concurso próprio de beleza aqui no Brasil para atrair as garotas mais bonitas, na visão deles, obviamente menores de idade, garotas mesmo, né, não mulheres, e levar que eles considerassem melhor lá para fora. E até agora quem está fazendo o maior levantamento dos documentos é a BBC News, certo? E a BBC News identificou aproximadamente 4.000 referências ao Brasil no documento. Nossa, é muita Porra. coisa. Tem muita coisa, mano. Ele curtiu o Brasil, né? Fazer essas maldades. Pois é, mano. Inclusive tem um depoimento prestado à Justiça da Flórida em junho de 2010 que afirma que o Jeffrey Epstein costumava viajar ao Brasil para encontrar novos clientes, certo? Que inclusive pagavam pelas mulheres que ele tinha contato, e que ele tinha uma mulher que era um contato dele e que essa era quem arrumava tudo por aqui. Essa testemunha tem a identidade ocultada, só que ela fala que trabalhou para um cara chamado Jean-Luc Brunel. Esse cara é um ex-agente de modelos francês e que era parceiro próximo do Epstein. Ele foi acusado de tráfico de mulheres, isso com mulheres de até 13 anos de idade, e acabou sendo encontrado morto em uma prisão em Paris em 2022. O tanto de gente que é encontrado morta. Inacreditável, né? Tipo assim... Todas essas 5 perto do Epstein É. gosta de tirar a própria vida, né? Aparentemente. Só que assim... Mano, só que tipo assim, o que é engraçado é que tipo assim, ele falou tipo assim,
todo mundo que tá meio que envolvido nisso e vai preso, né? Acaba sendo encontrado morto, né? Vamos dizer assim. Só que, mano, esse pessoal, tipo assim, eles têm tanto dinheiro, mano, que eles podem, mano, pagar. Tipo assim, sai dali de dentro, tudo nas escondidas, mano. E pode estar aí, mano, solto em algum lugar aí, vivendo anonimamente e ninguém vai saber, mano. Esse que é o problema. Esse que é o foda, né? Dinheiro, infelizmente, mano, compra qualquer coisa. Não é tanta. Dá pra saber quantas pessoas trabalham com ele na vida dele, né? É algum desses ex-funcionários que sabia dos crimes do Brunello e que sabia dos crimes do Epstein, que foi lá pra poder falar sobre isso. Essa pessoa então falou que, inclusive, a empresa do Brunello não tinha lucro. Que o lucro que a empresa tinha, na verdade, vinha do Epstein. Era uma empresa de fachada para recrutar pessoas pro Epstein e, em troca, ele bancava ali os custos de vida que o Brunello tinha. E ele falou que naquela festa em que 4 meninas do Brasil foram levadas, tinham 2 que eram menores de idade e uma tinha 13 e outra 15 anos. A gente ainda tem um testemunho que apareceu de uma pessoa do Brasil falando que foi vítima do Epstein, que é a Marina Lacerda. Ela decidiu tornar pública a história dela em setembro de 2025, quando afirmou ter sido vítima dele. E depois que ela publicou tudo isso, ela deu uma entrevista à BBC News Brasil em dezembro do ano passado e ela contou que muitas outras mulheres brasileiras também passaram pela mansão e foram abusadas. Ela fala o seguinte: pelo menos umas 50 brasileiras, eu acho. Eu levei algumas dessas meninas e elas levaram outras meninas. Ela explicou que na época em que os abusos aconteceram, ela vivia em um bairro que não era tão bom, ali no Queens, em Nova York. Ela, que não nasceu nos Estados Unidos, é brasileira, nasceu em Belo Horizonte, foi levada com a família aos 8 anos de idade para morar lá e já na adolescência, sem dinheiro, sendo imigrante, tudo isso, né, teve que trabalhar em todo tipo de emprego. Foi nesse período que ela passou então a frequentar um grupo de jovens ligado à igreja. Olha que doideira. Era um grupo formado por brasileiras e uma brasileira se aproximou dela então com uma proposta. E falou o seguinte: sei que você tá passando por uma dificuldade imensa na sua casa e queria te ajudar. Tem um cara super rico, poderoso, que mora em Manhattan e gosta de pagar por massagem de menina nova. Essa frase já é absurda, né? Gosta de pagar massagem de menina nova, meu Deus. Então, ela falou então que nisso ela desconfiou. Ela ficou tipo, pô, exatamente isso, né? Meio suspeito, parece ser um cara meio estranho e tal. Mas que ela precisava do dinheiro, então ela até deu meio que um migué. Ela falou: não, já trabalhei de recepcionista uma vez num lugar em Coreia tal, que fazia massagem, um spa, né? Então agora eu manjo um pouco de massagem e vou ser a pessoa perfeita pro trampo, né? Aí ela falou: não, beleza, tudo bem, você sabe fazer massagem, mas não é isso que importa. Só vai de biquíni por debaixo da roupa, porque ele gosta que a pessoa fique de biquíni enquanto faz, né, massagem nele. Ela ouviu, ficou estranhando, porque ela tinha 14 anos na época, né? Mas ela foi. E ela narrou então o que aconteceu quando ela chegou lá. Uma empregada me pegou essa amiga, colocou no elevador e fomos até o 3º andar. Então abriu uma porta com um corredor. Andamos até um quarto de massagem com tudo escuro. A janela estava tampada. Foi nesse momento então que Epstein se apresentou. Ele perguntou de onde eu era, quantos anos eu tinha e se eu ia para a escola. Então ele estava ali conversando com ela. A amiga tinha falado que ele era um cara super de boa e tal, que não ia acontecer nada demais. Então ela tava achando que ia ser isso. Só que ele, enquanto tava com ela, estava no telefone, conversando o tempo todo e tal. E enquanto tava falando no telefone, ele chegou perto dela e começou a tocar nela. Em seguida, essa empregada e o Jeff pediram para que elas tirassem a roupa. A amiga começou a tirar a roupa, a blusa, né? Só que ela falou não. Ela falou: não quero fazer isso. E quando ela falou isso, obviamente ficou um climão, né? Aí a amiga dela ficou com raiva dela, porque falou: pô, olha o que você tá fazendo, tu tá trazendo pra ganhar dinheiro, tu tá, tipo, ferrando o esquema. Só que o Epstein, malandro que é, tentou amenizar a situação, porque ele sabia que se saísse dali ia ser ainda pior, né? Imagina ela sair falando alguma coisa. Ele disse: dá um tempo que ela vai se sentir confortável comigo. Nisso, então, ele trocou as duas de lugar, começou a passar a mão na amiga dela, né? Só que de uma outra forma. Como a amiga já tava entregue a ele, ele começou a ser agressivo com ela. A Marina falou que foi tudo muito rápido, que deixou ela em choque, até por conta da idade nela, que foi uma coisa muito intensa que ela não sabia que isso ia acontecer. Então, quando terminou o encontro, elas se vestiram muito rápido, deixaram o lugar muito rápido, e ela falou o seguinte: ele disse que me veria de novo. Eu fiquei calada pensando que nunca mais veria esse cara. Já do lado de fora, a Mariana disse que reclamou com a amiga, né? Pô, era isso então que a gente veio fazer? E ela falou o seguinte: você nunca ganhou $300 em 40 minutos. Então, tipo, meio que calou a boca dela nesse momento ali, né? Com a questão do dinheiro. Só que presta atenção, mano. É um dinheiro que não é nada pro Epstein, mano. Absurdo, né? Tipo, se ele der $5.000, ia continuar não sendo nada pro Epstein. Mas por que ele não pode dar 5 mil? Porque ele tem que manter ela precisando de mais. Isso não vai resolver pra sempre, vai resolver por um dia. E ela vai precisar de mais. E aí ela vai voltar. 5 mil, ela pode pensar que ela não precisa mais voltar. Tá? Exato, entendeu? E aí a amiga dela convenceu ela a continuar indo nas outras ocasiões. E ela ia. Até aí, ela tava fazendo isso com ela mesma. Só que depois disso, ela começou a ser convidada a convidar pessoas. E ela fala o seguinte: começou a virar uma bagunça. O Epstein começou a pedir pra eu levar meninas. Eu não queria que minhas amigas soubessem disso, mas tinha uma amiga que estava passando por abuso pelo irmão dela e morou comigo por um tempo.
e essa amiga aceitou. Tipo, a amiga dela tá passando por abuso do irmão, saiu de casa, foi morar com ela. Quando foi morar com ela, ela chamou a menina e a menina foi parar na mão do Epstein. É absurdo, né? Tipo, pô. Sofrer outros abusos. Depois disso, ela e essa amiga e a anterior continuaram chamando mais meninas, né? E elas criaram meio que um padrão. Vamos buscar meninas que estão necessitando trabalhar porque são imigrantes, porque não tem documento de imigração, porque não tem dinheiro, não tem família, certo? E basicamente levaram um monte de brasileira, um monte de russa, um monte de gente aqui da América Latina, todo mundo que de alguma forma estava fudido financeiramente. E com o tempo, ela falou que o Epstein foi vendo ela mais como uma pessoa que era uma agente de meninas do que como mais uma menina, né? Ela foi ganhando uma moral com ele. Só que ao mesmo tempo ele foi cobrando dela, falando, pô, você só traz menina velha? Que isso, tá? E que ela já tava se sentindo muito mal de levar menina de 15, 16 anos e que ele queria, tipo, de 13, 12 anos. Inclusive foi por conta desse envolvimento forte que ela teve que em 2008 o FBI procurou ela pra saber o que ela sabia sobre o Epstein e ela não quis falar porque ela tinha medo. Então, basicamente, cara, ela teve ali uma relação que começa com ela sendo vítima por conta da pobreza, que leva ela a virar uma pessoa que colabora com ele, ou seja, que forma novas vítimas, também por uma questão de pobreza e que coloca ela como uma pessoa que não pode mais denunciar, né? Como é que ela vai denunciar se ela é parte do esquema? Então, muitas das vítimas do Jeffrey Epstein não vão falar porque de alguma forma se envolveram no esquema depois. E agora a gente vai para um outro lado, né? Uma suposta ligação com o Lula. Olha que doideira, cara. Bom, basicamente teria uma ponte entre o Epstein e o Lula, que seria o Noam Chomsky, que é um cara que seria um filósofo, um pensador e tudo mais, que chegou a visitar o Lula na cadeia em 2018 e que poderia ter feito uma ligação entre o Lula e o Epstein nessa visita. Isso porque o Epstein escreveu sobre isso em um e-mail que ele mandou pro Chomsky. Porém, agora que isso saiu, né, que se tornou público, tanto o Chomsky quanto o Palácio do Planalto, os dois, né, já se posicionaram falando que isso não aconteceu. O que, como a gente falou, né, sem contexto, sem nada, ninguém acredita em mais nada, né? Bem, você pode falar que aconteceu. Eu não lembro. É, também tem isso. E a esposa dele foi defender ele e falou, cara, isso aí não faz nem sentido, porque todo mundo sabe que quando você visita uma prisão, você tem que deixar o celular lá de fora. E, tipo, meio que confirmou que, de fato, rolou a visita. Então, esse cara que apareceu inúmeras vezes nos documentos, de fato, era uma ponte que ligava o Lula ao Epstein por conhecer os dois. Ele é comprovadamente um cara que conhecia os dois. Agora, se rolou essa ligação ou não, ainda não tem essa oficialização. Mas se tiver rolado, opa, mais perguntas a serem feitas, né? E é muito doido. Mais né, um pepino aí pra segurar. Eu acho que o Lula também é outro que daí tem que tipo, se preocupar e vir falar. Não deixar só o Planalto emitir uma nota. Falar, tipo, sim, tem que... não, ó, eu conheci esse cara porque, por exemplo, conheci o Bush, eu conheci o Bill Clinton, e aí eu fui um dia num evento e tava lá. Tipo, alguma coisa tem que ser explicada assim, porque é normal que esses caras de muito poder tenham tido contato com ele sem de fato nunca terem ido pra uma festa dele, por exemplo. Doideira mesmo. Agora, se você foi pra uma também festa tem dele, isso. se você foi até a casa dele, por que que você foi? Ah, eu fui porque tava tendo uma arrecadação pro evento beneficente. Ok, é uma situação. Ah, eu fui porque era a festa de FM. Foda-se, agora, irmão, você já tá atolado até aqui de merda, tá ligado? Pô, e é muito doido ver como o Epstein tava, tipo, sabendo de todas essas coisas, sabe? Porque tem esses e-mails dele que tem um amigo que conversou com o Lula, e daí tem outros e-mails já que do outro amigo conversou com o Bolsonaro, e tipo assim... E a parada é que coisa muito doida, é tipo, os ele- dois lados. ele acompanhava, né, o macro sistema, né? Ele ficava acompanhando o que tava acontecendo na política e tal. Você está procurando diversão garantida? Cara, que doideira, mano. Meu Deus. Até Lula tá envolvido, será, gente? Será possível, mano? Caraca. Tanto Lula quanto Bolsonaro, né? Teve a certa ligação com ele. Né? Cara, que... Mano, que doideira. Mas é o que ele falou, cara. Tipo assim, por ser pessoas poderosas, vamos dizer assim, né? Então, tipo assim, seria até normal as pessoas estarem, às vezes, no mesmo lugar. Agora, como ele disse, se um deles participou de alguma festa, né, do Epstein, aí já é outra questão, irmão. Agora ele falou, aí vai ter que explicar porque que foi, como foi, quando foi, o que aconteceu. E aí, mano, o cara começar a se enrolar, irmão, já era. Mano, que doideira, velho. Até os presidentes do país. Ai, ai. São uns caras que são necessariamente de esquerda, tá ligado? Quando eles estão conversando. Mas eles estão falando que o Lula é o maior preso político que tinha no mundo naquele momento. Porque ele era um cara que estava preso pouco antes da eleição e era um cara que poderia ganhar a eleição. Tipo, era uma leitura inteligente. O Lula, de fato, se 2018 tivesse solto, ele ganharia a eleição, tá ligado? Independente se a prisão foi certa, se não foi certa, ele ganharia a eleição. Então os caras estavam preocupados com a situação de um país que não é o mais importante do mundo. O mais importante é o deles.
certo? Ou seja, eles queriam ter controle em vários locais. E o Brasil era importante para eles a ponto de eles quererem fazer isso, de continuar acompanhando a política por aqui e de terem contatos com os políticos daqui, certo? E o Brasil é tão importante que em algum momento ele chegou, inclusive, a receber uma oferta de uma ilha no Amapá, certo? Uma espécie de ilha com floresta, tudo assim gigantesca, que ele ia comprar por 25 milhões de dólares. Quem ofereceu isso para ele foi um cara que é um advogado e executivo americano, que foi comissário da NBA, ou seja, um cara que representava a NBA por aí, de 1984 a 2014. Um cara chamado Joe David Stern. Esse cara, junto de outras pessoas, eram donos dessa floresta tropical ali no Amapá e queriam vender pro Jeffrey para ele fazer a ilha dele aqui no Amapá. Olha que doideira, né, mano? Bom, então esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal. Mano, o bagulho E só mais piora, atualizações vão rapaziada. sair aqui em breve. Tamo junto, valeu, é nóis. Mano, tipo assim, o bagulho a cada episódio só piora, cara. Só vai piorando, vai saindo só umas coisas absurdas, mano. Ah, mano, é isso, rapaziada. O link, mano, do vídeo aí do Planeta Novo vai estar na descrição. Vão lá, mano, conheça o canal, super recomendo. E é isso.